Boa tarde, estudantes do nono ano, professores, família. Sou a professora Mara, de Educação Física. Hoje vou cuidar aqui com vocês da moderação do chat, para que a nossa aula ela seja uma aula bem interativa. Na verdade, a proposta é uma roda de conversa online. Então, é como se nós estivéssemos lá na escola, quando o professor, antes de iniciar a atividade ou de propor um novo tema, ele abre a roda de conversa para a gente identificar o que vocês já sabem e fazer aquele bate-papo que vocês, com certeza, já estão acostumados. E, ao meu lado, tem a professora Juliana, que vai ministrar a aula, e nós duas vamos levar essa conversa até o final e será bem bacana. A habilidade que nós vamos trabalhar hoje é identificar e discutir os estereótipos e preconceitos relativos às danças, propondo alternativas para superá-los. Tá? Então, é um tema bem gostoso e eu tenho certeza que vocês irão gostar. Isso aí, professora Mara. Vocês viram que como a gente está hoje aqui, sentadas em cadeiras, né? Eu até brinquei que eu vou tentar ficar séria, sentada, né? Porque a gente leva a aula tão na descontração, tão na diversão, para que cheguem todos vocês, para que vocês possam estar se sentindo sempre mais próximos a nós. Mas essa aula é a aula que a gente vai ficar mais próximo ainda. É uma roda de conversa, ou seja, eu preciso da interação de vocês. Tanto é que eu também estou aqui, ó, com o chat de vocês, né? Eu estou analisando, já estou vendo que a gente colocou assim, de novo? Por que de novo? Porque ontem vocês nos viram no dia desafio, né? Ah, sim. Ontem teve o dia desafio e a gente propôs atividade para que vocês tivessem um dia diferente. Isso. A aula de hoje, nós vamos tratar sobre os estereótipos e preconceitos da dança. Esse é o que vai encerrar a nossa aula. Então, eu preciso que a gente relembre o que nós fizemos na primeira aula desse tema da dança e na segunda. Então, na primeira aula, nós aprendemos o que era dança de salão, como ela chegou no Brasil e os tipos de dança de salão. Vocês lembram que eu fiz alguns passinhos, né, Mara, de valsa? Me ajuda, Mara. Valsa, salsa, tango e Falaram do samba rock. rock. Isso. Foram esses três tipos. Existem vários outros, né? Eu espero que vocês tenham pesquisado aí, tenham visto, mas o que mais tem são tipos, né? Vocês vão encontrar vários, uns mais brasileiros, outros não. Na segunda aula, nós já partimos para o forró em específico. Então, nós trabalhamos especificamente como surgiu o forró, os tipos de forró, e nós dançamos. Fizemos uma vivência rápida, mas o retorno no chat foi bem bacana. O pessoal dançou em casa, então é isso que vale. Nós propormos e vocês se arriscarem, tentarem fazer. Ó, o Pedro Henrique já colocou aqui. Professora, vamos dançar? Hoje não, Pedro, hoje não. A gente hoje dança não. por aí, nas hoje próximas. A ideia é que a gente observe de outra maneira. Aliás, aqui, ó, o professor Adriano está falando de Sorocaba. Ah, de Sorocaba, eu tenho uma amiga aí em Sorocaba que eu amo. Colocou, adorei as aulas de ontem. Obrigada. A gente está assim, se esforçando mesmo, né, Mara? Cada aula a gente tenta trazer algo diferente para que vocês gostem e entrem nessa onda, né, dessa aula tão distante, mas que a gente consiga se sentir um pouquinho mais próximos um do outro, certo? Então, dando continuidade à nossa aula, os objetivos da nossa aula vai ser discutir conceitos, desenvolver a competência leitora e interagir no chat. Combinado? Então, principalmente a questão do chat, eu preciso que vocês se concentrem na aula.
né, Mara? E não precisa esperar só a professora Juliana ou eu perguntarmos, não. Se tiver no contexto, já vão colocando o que vocês conhecem. Então, é como se nós estivéssemos realmente na sala, sentados lá em roda na quadra, e vocês estivessem falando com a gente, tá? Não precisa guardar uma pergunta nossa. Se tratando desse tema, vocês já coloquem os conhecimentos de vocês. Pessoal, não é hora de se preocupar em arrumar namorado, tá? Ou quem vai passar o dia dos namorados sozinhos. Foquem no chat aqui, na aula. O Diogo fala, professora, vamos dançar, por favor? Bem, a gente gosta também de dançar, mas a gente tem que dar continuidade no conteúdo, combinado? Cadê? Eu vi aqui, ó. Esté, amo vocês duas. Obrigada mesmo pelo carinho. Então, vamos para a nossa problematização. Nesse momento, iremos iniciar nossa roda de conversa online, com a discussão de alguns conceitos. Primeira coisa, vocês vão ter 1 minutinho para responder no chat. Qual é o conceito da palavra estereótipo? O que é estereótipo para você? Pensa, responde, e aí a gente vai bater um papo gostoso aqui, tá bom? Até mais. Então, vamos, alunos respondendo. E eu já inicio aqui, professora, só voltando um pouco em relação à dança. O Cauã, ele pontua que a dança pode ser uma forma de expressão. Perfeito, Cauã. Muito legal. É isso que a gente precisa hoje. Que vocês participem, interajam e a gente vai colocando aqui as mensagens de vocês. Por isso que estamos as duas aqui Isso. ligadas, E vamos conectadas. lá, conceitos de estereótipos. Então, eu vou ler alguns e aí nós vamos abordando. Perfeito. Tipo um padrão, algo como padrão, rotular algo. Então, estereótipo é quando se rotula algo. Padrão aparece em várias vezes aqui. Rótulo também. Definem o conceito a um tipo de padrão. Basicamente, o preconceito. E aí, professora? Legal, eu acho muito legal. A gente, às vezes, segue algumas determinações de qual estereótipo a gente tem que seguir. Então, vamos lá. Sempre aparece... quem é a melhor mulher bonita? A mulher bonita é aquela que aparece na novela. Então, ela tem que ser magra, alta, cabelo loiro, olhos claros. Mas e aí? Então, quer dizer que se você estiver fora desse padrão, aliás, a média, né, os estudos dizem que a média da população brasileira, das mulheres, elas têm 1,60 de altura e 60 quilos. Você está nessa média? Então, porque se você não estiver nessa média, você não é bonito? É mais ou menos assim, professora?
Mara? Te dão um padrão e colocam um padrão na TV, né, na internet, e aí você tem que seguir aquele padrão. Não, não é bem assim que funciona, na verdade. Então, na verdade, a gente tem que trabalhar para a questão da saúde, né? Sempre buscando a saúde. A imagem que a gente passa, tanto através do nosso corpo ou de algum jeito que a gente se veste, algo assim, tem que ser o menos importante. Porque o que está dentro de você, o que está dentro de você, o que você tem, os seus princípios, tem que vir primeiro. Então, a gente tem mania de olhar a pessoa e falar assim, não fui com a cara dela. A pessoa nem abriu a boca para falar, né? A pessoa é legal, não é? Tem uma boa índole, não tem? Você não vai conseguir descobrir isso olhando Só pela o aparência ou de exterior. acordo com o biotipo dela, né? Entendeu? Então, assim, entendeu? Olha, eu estava tão bem, gente, falando sério, tal. Aí eu solto umas de sala de aula, entendeu, né? Então, vocês entenderam, vocês estão comigo, né? Quem estava comigo lá na sala de aula sabe que eu sou bem assim. Juliana, olha só. O importante é você se amar. A beleza ela é relativa. Então, assim, a Raíssa e o Gustavo já fizeram pontuações que são bem relevantes, né? Perfeito. E vocês sabem muito bem, às vezes até melhor do que nós, que isso está levando muitos jovens a ter depressão, né? A casos extremos, que eu acho que não é legal a gente citar para não deixar a nossa aula meio bad, né? Então, vamos falar de coisas boas, tá bom? Então, para a gente colocar um conceito bonitinho aí na tela, a gente vai colocar estereótipo de maneira preconceituosa e sem fundamento. Habitualmente, criamos um conceito, um modelo de imagem ou até mesmo uma ideia das pessoas ou grupos sociais. Você já criou uma imagem de uma pessoa apenas ao ouvir a voz dela? E quando a viu pessoalmente, era totalmente diferente do que havia imaginado? Podemos definir uma pessoa somente pela sua aparência? Então, é aquilo que eu estava falando. Existe também algo que é inconsciente. Então, você escuta lá a voz do locutor de futebol, né? O cara lá, o narrador, o cara está falando lá, comentando o jogo. Né? Quando você vê o cara, você fala, nossa, nem imaginei que a pessoa era assim. Né? Isso acontece demais, né, Mara? Você tem hábito de ouvir as pessoas, principalmente no esporte, nos jogos coletivos, que a gente escuta a pessoa comentando, narrando, só que a gente não vê. E aí, quando a gente identifica Falamos a assim, pessoa... nossa, eu não imaginava que ela fosse assim, ou eu conversava com a pessoa por telefone, e quando eu vi pessoalmente, nossa, eu não imaginava que você fosse assim. Né? Exatamente. Isso que é legal. A gente colocar na cabeça que não importa de que maneira, vamos colocar assim, de que maneira você é por fora. O importante é o conteúdo, aqueles seus princípios, você ser uma pessoa boa, boa índole, isso eu acho que é primordial, né? E aí, a questão da estética é um cuidado cada um consigo mesmo. Se eu gosto de cabelo, por exemplo, eu e a Mara aqui, nós somos diferentes, apesar de gostarmos de educação física. Então, eu tenho um cabelo mais curto, a Mara tem um cabelo mais comprido. Se você perguntar para mim por que eu tenho cabelo curto, eu tenho os meus motivos. E ela, o dela, porque tem cabelo longo. Mas isso faz a gente ser melhor ou pior? Esse estereótipo que vocês estão vendo faz com que a gente seja uma pessoa boa ou ruim? Não tem como saber só pelo estereótipo. Né? E Nicole, eu queria te falar que esse assunto é realmente importante e ele deve ser discutido principalmente com vocês que estão numa idade que a gente consegue falar dessa forma, né? De abordar esse assunto e vocês conseguirem perceber ao redor de vocês, porque lá na escola, no ambiente de vocês, nós sabemos que algumas pessoas acabam passando por problemas justamente por causa desses estereótipos que querem que nós sigamos, né? E o Eric, ele fala que às vezes as pessoas elas ficam doentes, ele deu um exemplo, por Isso. tentar emagrecer, porque dizem que as pessoas têm que ser magras, né? A questão de emagrecer ou não tem que estar ligado à saúde. Então, existem pessoas que são mais gordas e que são saudáveis, assim como existem pessoas magras que estão com colesterol alto, com diabetes, e assim vamos. Eu encontrei duas aqui legais. Professoras,
tem que copiar os textos e questões dos slides? Não, gente, não precisa copiar nada. É um bate-papo, é uma discussão entre nós, tá? E aí a Gabriela colocou assim, professora Juliana, dança, por favor. Gente, eu amo. Mas Hoje assim, não. hoje não, mas eu vou contar um segredo. Ler isso aqui me deixou muito feliz, porque vocês não fazem ideia do quanto eu estava nervosa. A dança está na minha vida há muitos anos, muito, muito, muito mesmo. Mas trabalhar com vocês de longe, assim, e demonstrar algo, foi muito difícil, muito diferente. Então, obter esse resultado aqui de que vocês, de uma certa forma, estão pedindo para dançar, até porque a aula fica mais divertida, né? Me deixa muito feliz. Pode ter certeza que a gente vai preparar outras aulas aí naquele pique. Vamos para outra palavra? Eu quero que você me diga agora qual é o conceito da palavra preconceito. Um minutinho, dois não, um minutinho aí para vocês. Já voltamos. Então, olha, eu começo respondendo essa questão. Tudo isso é verdade, mas o que tem a ver com educação física? Vamos lá, Pro? Eu acredito que tenham muitos professores aí assistindo a gente também. Eu gostaria que vocês colocassem no chat também e respondessem para os alunos o que isso tem a ver com a educação física. A educação física já parte de um princípio que a gente trabalha com o nosso corpo. E o nosso corpo, a parte externa, muitas vezes. Então, o que isso tem a ver com a educação física? Se a gente faz um treinamento para emagrecer, a gente emagrece e fica diferente, né? E aí, você acaba fazendo esse link com o estereótipo. E o estereótipo também é a questão voltada para a dança, né? Que é o que a gente vai chegar lá mais na frente. Mas a gente já deixo aqui a spoiler. Ó, tem uma pessoa aqui falando uma coisa que eu gostaria de tocar muito. Iago Henrique, vocês falam isso porque vocês são bonitas. Eu vou aceitar como elogio, mas eu olho no meu espelho e meu espelho não me fala isso. Vou te contar esse segredo. Meu espelho fala tanta coisa diferente, Iago, mas eu vou olhar pelo lado de que é um elogio. Mas, sinceramente falando, às vezes a gente não enxerga da maneira que o outro enxerga. Então, às vezes, você, Iago, por ter falado isso, se sente feio, mas será que os outros acham isso? Os outros pensam isso? Então, vamos lá. Vamos. Em relação ao preconceito, essa palavra tem vários sentidos e significados para muitas pessoas. E olha só, racismo, ele apareceu numa grande proporção, discriminação, julgar a pessoa, algo que vem antes de conceito, é um conceito estabelecido antes de conhecer, remetem o conceito a racismo e julgamento. Então, na verdade, eles acabaram englobando. Vai para esse lado, né? É muito legal, porque a gente tem um preconceito. É complicado e polêmico a gente entrar em alguns assuntos aqui, né? Mas existe preconceito de diversas maneiras. Existe o preconceito, às vezes, se você tem, vai lá, 40 anos e usa um short. Nossa, mas você tem 40 anos, tem filho, você usa um short? Não é meu caso, porque eu não tenho 40 anos, viu, Mara?
Aham. Não, mas não tenho mesmo, não. Gente, não tenho, tá bom? Vou bater nela depois, deixa comigo. É, outra coisa que existe preconceito quanto à cor. Juliana, já sofri preconceito. Sou uma pessoa que gosto muito do samba, de samba. Né? Eu venho de uma escola de samba e eu já sofri preconceito por ser branca e saber sambar. Né? Assim como existem negros que vão em locais onde os brancos frequentam mais, que é coisa que tem que desmistificar. Não existe isso. A cor da pele é somente um detalhe. Né? Então, o esporte é para todos, a gente está trabalhando muito nos anos anteriores, a questão do Paralímpicos, dos esportes adaptados. Então, o esporte todo mundo pode praticar, seja você com alguma deficiência, né? Ou você estando um pouco mais magro, um pouco mais gordo, um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Então, esse estereótipo de que é certo ou não, e o preconceito e que fazem de, poxa, por que que vai lá, uma pessoa, um homem de cabelo longo gosta de sertanejo? Porque a gente já linka que o homem de cabelo longo gosta do rock. Então, por que que ele tem cabelo grande? É, porque acaba colocando esse estereótipo e não aceita as diversidades, né? O físico nem sempre condiz com aquilo que a pessoa gosta ou não, depende. Exatamente. Então, nós vamos aí para o conceito tradicional. O preconceito, como diz o nome, é um pré-conceito. Então, é um conceito que criamos antes de conhecer. Quando somos preconceituosos, fazemos um juízo de valor das pessoas sem saber quem elas são, gerando intolerância. Alguém já te julgou sem te conhecer e estava completamente errado sobre você? Ou você já fez isso? Gente, eu vou contar. Tem uma professora do ensino médio de sociologia chamada Fabiana. E ela me ajudou muito em criar esses conceitos de preconceito e de estereótipo, né? Na visão sociológica, aquela visão bonita, né? E ela acabou de chegar aqui. Beijo, Fabi. Então, gente, eu gostaria muito que vocês tomassem cuidado quando vocês discriminam uma pessoa, quando vocês excluem uma pessoa por algo que ela tem externamente. Você criou um estereótipo de uma pessoa na sua cabeça, você criou uma imagem, e as pessoas ao seu redor têm que ser daquele jeito? O que estão falando aí, Mara? Então, o preconceito está em todo lugar. Aí citou um exemplo, o funk tem muito preconceito e é uma escolha, um tipo, a pessoa quer, ela gosta e nós temos que respeitar. Ela gosta de funk, deixa ela gostar, eu gosto de samba, deixa eu gostar, ela gosta de clássico, deixa eu gostar, e nós não temos que ter esse tipo de preconceito. As pessoas têm que fazer o que gostam, né, respeitando sempre os demais e é isso aí. Os alunos estão bem, assim, ligados mesmo, linkados ao nosso tema e não fugiram não Ó, a gente do pediu, assunto. isso, a gente pediu para alguns professores, acabei perdendo. Aqui achei, ó, alguns professores, a professora Kátia colocou incluir todos, independente da sua condição. O professor Reinaldo, mostrar que nem todo corpo bonito é saudável. Então, os próprios professores estão aí olhando o que vocês estão escrevendo, assim como nós, e também ajudando, contribuindo com as seus conceitos, suas explicações, né? Então, eu acredito que depois dessa aula, vocês têm uma nova visão, uma outra visão, né? E aí eu trago exatamente no mundo da dança. No mundo da dança, é necessário desmistificar estereótipos do mundo da dança que reforçam preconceitos e tabus em relação a gênero em nossa sociedade, perdão. Dessa forma, faz-se necessário um contínuo trabalho de conscientização das atitudes de preconceito, seja de cor, classe, religião, gênero e outros aspectos. Gente, vamos lá. Aí você falou de religião só para coincidir, né, porque você deu uma definição da questão da dança. Então tem aqui o apontamento da Samara, e ela diz que o preconceito
por parte da religião, ele acontece e está muito presente. Então é isso mesmo, só reafirmando o conceito Isso. que a professora passou. E, gente, na dança acontece muito, muito. Então, assim, a gente tem a questão. Eu vi uma aqui, eu preciso parar de olhar, senão eu fico fazendo duas coisas ao mesmo tempo. É, é assim, eu fui bailarina profissional há muitos anos. E o preconceito que existe dentro é uma coisa assim absurda, absurda. Eu falo isso a referência ao corpo, à cor de pele, a status, a valores sociais, se você é rico, se você é pobre, né? Então está incluído. Melhorou muito, né? Isso alguns anos atrás era bem pior, mas hoje a gente já vê de uma maneira mais unida, mais forte. Só que a gente precisa encarar de que, por exemplo, a pessoa escolheu como... Existe um preconceito e um estereótipo que é assim, o menino quer ser bailarino. Automaticamente vocês vão falar, ele é homossexual. Primeiro, se ele for, o problema é dele. Primeira coisa. Segundo, é uma obrigação ou é um estereótipo e um preconceito da sua parte? Né? Tem mais coisa aí antes de eu continuar? Não, por enquanto é isso aqui. Galera, continua mandando aí que a gente precisa dessa interação com vocês. Olha, eu estou vendo aqui, ó, vocês são lindas, obrigada. Meu espelho nem fala, ele quebra. Amanda, não quebra. Se quebrar, vai te dar 7 anos de azar. Então, bate numa madeira aí rapidinho, para que não deixar que isso aconteça. Eu acho que a gente tem que permitir e se permitir. Então, quantas vezes vocês já foram numa festa e uma música que tocou, que vocês adoravam, aí vocês queriam dançar, mas eu não vou dançar. Eu não vou dançar, por que o outro vai falar? Imagina se eu levantar agora e começar a dançar a música que eu gosto, do jeito que eu gosto. Vocês aí vão tratar com preconceito. Vocês aí do outro lado, muitos, né? Não vocês todos, muitos irão achar estranho. Então, pensem nisso. Por que eu vou julgar o outro? Por que eu vou dar risada do outro se eu não tenho coragem? Não é, Mara? O microfone, Mara. Eles estão citando as danças, continuando citando as danças, que tem preconceito, tem muita diversidade, por exemplo, na dança do ventre, diversidade, e são essas colocações. A dança do ventre também é bem legal. Eu gostaria muito, mesmo, que vocês saíssem dessa aula abertos à dança, né? Eu não sei dançar determinado tipo de ritmo. Mas você já tentou? Já se permitiu? Ah, não. E se os outros ficarem dando risada? Dão risada porque você dá. É uma coisa troca. É uma troca legal. Faça de maneira leve, de uma maneira gostosa, sabe? Só vai fazer bem. Além de ser uma atividade física, é importante. Tá bom? E aí, eu gostaria de saber se você já sofreu algum tipo de dança, de preconceito enquanto dançava. Preconceito enquanto dançava. Aí, eu estou lendo já tudo errado, tá bom. Você já sofreu algum tipo de preconceito enquanto dançava? Eu não vou deixar esses 2 minutinhos aí, não. Eu vou querer que vocês vão respondendo, tá? E aí tem também uma análise de uma imagem. Olha essa imagem. Tem um menino sentado, vendo as outras pessoas dançarem. 1 minuto para vocês me responderem por que ele está sentado olhando aí sem levantar. Já volta.
vamos dar continuidade. Daqui a pouco chegamos ao final dessa conversa que foi bem bacana. E assim, professora, o rapaz está com vergonha, ele é tímido, ele não tem par. Então, são várias interpretações mesmo do vídeo, né? Nós vemos o menino sentado, o rapaz sentado, olhando outras pessoas dançarem. E é isso mesmo, né? Isso, exatamente. A vergonha de levantar e se expor, que de uma certa forma é exposição. Só que a gente tem a sensação de que está todo mundo olhando para a gente. E nem sempre é assim, tá? Às vezes a gente levanta e vai dançar e a gente fala, olha, então tá todo mundo parado me olhando. Não. Se cada um soltar a sua dança, fica legal. Eu trouxe o vídeo do professor Vladimir de Castro. Ele é bailarino, coreógrafo, e ele faz isso há muitos anos. Prestem bastante atenção, escutem com carinho, assistam com muito carinho esse vídeo. Pode soltar, por favor. Oi, tudo bom? Sou Vladimir de Castro, professor, bailarino e coreógrafo. Comecei na dança, uma influência desde pequenininho com os filmes de Hollywood. Aquilo me encantava muito, ver como eles faziam com tanta facilidade, parecia muito fácil para mim. Mas muito mágico, como eles faziam todos aqueles movimentos. Isso me encantava muito. E depois, mais na adolescência, veio os bailinhos que a gente fazia em garagens de amigos. E mais para frente, houve muitos filmes de Hollywood e também novelas brasileiras, que o pano de fundo era a dança. Isso me influenciou muito. Então eu via, esse é o caminho que eu quero seguir. Isso é o que eu quero fazer para a minha vida. E fui atrás. Surgiu uma oportunidade numa academia, comecei a fazer dança e sofri muita resistência. Não foi fácil. Resistência familiar, resistência de amigos. Então, no começo foi muito difícil. Era muito raro ter homens dançando numa academia. Em bailinhos, em baladas, sim. Em festas, como formatura, baile de formatura, num show de um grande artista. As pessoas dançavam, os homens dançavam, no pagode, no churrasco. Então, isso me encantava e eu queria aprender a dançar. Mas havia, em contra a tudo isso, as pessoas, os homens dançando em festas, era normal. Mas ir para um lugar específico, uma academia, aprender, não, havia muito preconceito. E, bom, de lá para cá, eu não parei mais. É o que eu faço. E com todo esse movimento da TV, do cinema, foi quebrando essas resistências. Havia muita resistência. Aí começou a aparecer outros meninos, na minha época, a fazer também dança em academia. Houve mais procura. E a coisa foi se expandindo, foi ficando melhor, mais aceita. Mas ainda hoje, eu vejo nas academias que eu trabalho, ou nos trabalhos que vou fazer em algum lugar, existe sim uma grande resistência ainda. É muito chato isso. Eu me lembro que eu me escondia dentro do meu quarto e ficava dançando, praticando, ensaiando. Michael Jackson, para mim, sempre foi um grande influenciador. Então eu ficava imitando ele, tentando fazer as coisas que ele fazia,
mas escondido no quarto. Chato isso, muito ruim isso. Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte: se você tem um sonho, corra atrás dele. Acredite, vai fazer. Não deixe que outras pessoas quebrem isso de você. O sonho é a sua essência. Não desistam, não desistam dos teus sonhos. Porque lá na frente, com certeza, você vai falar, pô, eu podia ter feito. E é melhor você tentar fazer, realizar seu sonho, seja ele qual for, e quebrar a cara por você mesmo, quebrei a cara, mas e aprender, falar, puta, eu tentei, não deu certo, não é bem o que eu queria, experimentei, achei que era legal, que era pra mim, que eu ia adorar, e não aconteceu. Do que você ficar, eu devia ter feito, puxa vida, eu devia ter feito, né? E aí acabar se arrependendo mais tarde. Então o que eu digo para vocês é o seguinte: sonhem, acreditem e realize. Vai ser a melhor coisa que você vai fazer para você e para o mundo. Um grande abraço para vocês. Foi muito bom estar com vocês. Muito legal, né? Ele é demais. Ele foi meu professor por muito tempo e ele me ensinou muita coisa. Muitas coisas, eu não desisti, não parei no meio do caminho por ele. Ele é uma pessoa fenomenal. Mas digam, Mara. Então, os alunos comentaram e a Isabela, ela cita que ela é bailarina, ela sofre preconceito por causa do corpo. Mas, Isabela, isso não vai deixar você de ser bailarina. Continue na sua escolha, né, com a sua escolha. Dançar e cantar faz bem para o corpo, professora Juliana, nós também Ah, que achamos. legal. Quem falou É. isso? Quem falou? A Karen. Ô, Karen, isso aí mesmo, E deixa a extravasar. gente mais feliz, eu também acho, eu gosto. Mas tem os que não gostam e também tem que ser respeitados, Sempre. né? A Maria Tereza comentou que é uma história bonita, então, na verdade, a gente não quer aqui fazer promoção de nenhuma profissão ou nenhuma escolha, e sim só do que a gente deve tentar e não colocar barreiras e nem preconceitos e nem estereótipos, muito menos se não conhecermos as pessoas, né, Bro? Não só na dança, né? Como um todo. A gente puxou muito para a questão da vida, da nossa vida, né? Vocês não precisam escolher a dança como uma profissão, mas permitam-se dançar e ser felizes. Então, o último slide aí que eu coloquei para vocês é: dance, sorria, grite, seja feliz. Então, o que importa, galera, é isso. Eu coloquei um coraçãozinho aí conectado, né? Que é como a gente está agora. Aliás, eu não vou esquecer antes, eu tenho 30 segundos E assim, para acabar a coração aula. no chat, né? Coração no chat, é isso que eu ia falar. Coração no chat para quem gostou da aula. A gente volta semana que vem com mais uma aula. Obrigada, professores, pais, principalmente alunos. E espero que a gente tenha feito um pouquinho de diferença na vida de vocês. É isso aí. Até a próxima e a gente aguarda vocês aqui. Tchau!